o Auto Sport de hoje abre esses capotes. O motor V8 é o que movimenta esses três esportivos aqui. Franquias. O empreendedor não precisa ter um estabelecimento para trabalhar. Usada, mas um bom investimento. Diferente da motocicleta, o scooter tem muitas carenagens que escondem toda a parte vital. Para começar, soluções inteligentes. Entrar e sair do carro. Às vezes uma ajudinha é necessária. Tenho mais dificuldade na hora de entrar. Grávidas, crianças e pessoas com movimentos reduzidos podem contar com algumas facilidades, tanto produzidas pela indústria como por empreendedores. Agora foi bem mais fácil. Essas alças foram ideias do Edgar. Começou como um improviso para facilitar a vida do pai que estava doente. Depois, entrou de cabeça nesse universo de acessórios. Dos apoios de alavanca ao puxador para pegar o cinto de segurança e um auxílio para quem está sem força para levantar as pernas. E o interessante é que, como são acessórios bem pequenos, dá para deixar em algum canto do carro, na porta, até aqui no porta-luvas. São coisas que você tem que pensar que pode ser para uma criança de 7 anos ou uma pessoa de 90 anos que tenta estar utilizando o mesmo tipo de produto. A principal função do assento giratório é aliviar a pressão na coluna. Então, super indicado para quem tem hérnia de disco, problema na cabeça do fêmur, na região do quadril ou até para quem acabou de sair de alguma cirurgia, porque a posição certa de entrar no carro é assim, ó. 2 pés apoiados no chão, sentou, girou. E com assento, facilita muito. O entra e sai do carro é objeto constante de estudo. Em alguns projetos da década de 70, a gente já começa a notar uma evolução desse tipo. Por exemplo, olha o tamanho dessa porta aqui do Corcel. É uma das maiores de carros nacionais. E como a abertura chega até aqui atrás, olha só, fica muito mais fácil de entrar. Os carros 4 portas facilitaram a vida, assim como alças, regulagem de altura do cinto de segurança, de banco, volante. Eu não consigo subir direto com esse pé, então eu preciso subir com esse primeiro, me segurar aqui nessa alça, aí eu entro. Eu gosto de ficar um pouco mais alto, então eu ajusto ele um pouco mais para cima. E aí eu tenho que, consequentemente, levantar um pouco o volante, né? As portas bipartidas são uma beleza para quem usa picapes. Ou abrir o porta-malas sem usar as mãos. Portas da frente com angulações maiores e alguns estágios para evitar que volte ou bata no carro do lado. É tudo de bom. Primeiro, segundo, terceiro estágio, quase 90 graus. Dá para sair sem problema nenhum. Alturas, distâncias, formatos, ângulos, tudo começa com o ponto H. A gente vai construir o carro em torno dele. Esse ponto H, ele é um ponto imaginário, que é o encontro entre a perna da pessoa e o tronco da pessoa ali. Eu vejo que ele está ali montando aos poucos, peça por peça, e coloca essas 3 paredes. Seria então os pontos de acesso. Exato. Por exemplo, eu vou posicionar um rádio touchscreen. Então eu tenho uma curvatura que eu tenho que respeitar de forma a que a pessoa acesse ela de forma fácil. Ao contrário, por exemplo, de um câmbio que você vai pegar com uma mão como um todo. Então você tem menos espaço ao acesso do que um dedo esticado. Eu, por exemplo, tenho quase 1,70 m, mas a média das brasileiras é um pouco menor. Já a média dos brasileiros é maior. E um dos desafios das montadoras hoje, na hora de criar um projeto, é fazer um carro que consiga atender todos esses biotipos. Os detalhes são ajustados no ambiente virtual. O sensor está aqui no controle, eu vou colocar aqui na minha cabeça para ter essa ideia se eu vou bater ou não. Vamos ver. Não, a gente tem os pedais, consigo ajustar tudo mesmo, né? Ter uma ideia de teto, de altura, ajustar retrovisor, ver aqui qual que é a altura da minha mão com o câmbio, com o freio de mão. Consigo até, ó, ver 2 passageiros aqui atrás. Eu vou sentar do lado deles.
É exatamente esse espaço que eu tenho se fosse 3 pessoas, né? O que você está vendo é a distância do manequim virtual sentado a seu lado, Tá. ao banco dianteiro do carro. E no físico você vê a distância do seu joelho até o banco. Então aqui você tem a imersão do virtual com o físico. Do virtual para a vida real. Vamos ver aqui atrás. É exatamente isso, ó. Tem um espaço pro banco da frente. Fechando aqui. Consigo até imaginar aqueles 2 bonecos virtuais aqui do meu lado. Várias soluções de acesso surgem nesse tipo de sistema de produção, mas para uma acessibilidade mais inclusiva, ainda são necessários novos passos, investimentos, criatividade. Uma frase que me marcou muito foi: quando a cadeira de roda vai, alguém da família não pode vir. E aí, então, o que a gente vê? Um engate, importante que seja um engate homologado. Sim. E um suporte. Exatamente. Você prende ele com uma fita, soltou a fita, você tira a cadeira de rodas. Se você quiser, você pode deixar o suporte no carro. Tá. Né? Você vai fazer a adaptação, a destravamento necessário para que você fique com as lanternas todas aparecendo, funcionando. E se você quiser tirar, basta que você tire um único pino, puxa e pronto. Vale a lembrança de que sempre que a placa for coberta, outra precisa ser colocada em local visível. Daqui a pouco, uma scooter usada fica novinha com pouco investimento. Na hora de comprar um veículo mais em conta, a gente tem que ter muito cuidado. Os motores V8 perdem espaço, mas ganham potência. Esse SUV, nessa versão V8, é tão braba que eles mudam a largura do pneu dianteiro comparado com a traseira. E franquias que podem ser uma mão na roda para se reinventar. Hoje sua renda é maior? Hoje minha renda dobrou. Comprar e consertar. Essa scooter caiu como uma luva. No estado, o modelo 2010 usado saiu por R$2.000. Diferente da motocicleta, o scooter tem muitas carenagens que escondem toda a parte vital. Então tem que deitar, tem que olhar, buscar, abrir banco, se possível até desmontar um pouquinho uma peça ou outra para a gente chegar nessa parte vital dele. O primeiro passo hoje em dia é documento. Eu acho que é a primeira coisa. Se a moto tiver uma boa documentação, um histórico bom, sem problema nenhum. E aí o segundo passo é uma análise geral do veículo. Então, que nem nessa daqui a gente pode ver, tem 76 mil quilômetros. Mas já teria que fazer um motor ou não? Olha, nesse caso, se ela teve uma manutenção, se você fez troca de óleo constante, filtro de ar, essas coisas, você não vai ter problema. Se o motor estiver com problemas, aí não vale. A gente vê se tiver fumando, saindo um pouquinho de fumaça, aí eu já não compraria, porque Deus já de cara teria que abrir o motor. A conta é a seguinte: é bom ter sempre uma grana de reserva, 30%, 40% do preço pago no modelo usado. Na hora de comprar um veículo mais em conta, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o mau estado é tão grande que você vai gastar muito e muitas vezes a parte estrutural também estando muito afetada, ela nunca vai ficar boa. O motor vale muito. Se tiver que abrir um motor, daí já a manutenção vai sair muito cara. E mesmo com todo cuidado, surpresas aparecem. Já achamos aqui 2 probleminhas. O chassi foi soldado dos 2 lados, tá? Foi feita uma solda aqui, tá bem grande. A gente agora vai ter que tirar essa parte toda aqui elétrica, mais algumas carenagens para a gente inspecionar se realmente o trinco foi inteiro coberto pela solda ou se ainda tem algum ponto, que senão isso pode alastrar e quebrar mais peças, né? A ideia do Leandro é ter a moto pronta em poucas semanas e com uma pintura personalizada. Pega uma foto do carro do Hamilton, ele tem só umas faixas ali, acho que num verde-limão. Trouxe até as rodinhas, porque acho que deixar a rodinha aquele toquezinho especial. O correto aqui a gente vai fazer o quê? Todo o lixamento, todo o processo de preparo. Primer, não tem esse negócio de falar, vamos aproveitar o original para ficar barato.
Tá linda. E pessoal, agora é hora da verdade. O valor de tabela dela é R$ 4.800. No mercado tá aí de R$ 4.300 a R$ 5.500. Paguei R$ 2.000. Quanto que tô devendo aqui? Vamos lá, R$ 2.218. A pintura encareceu um pouco, mesmo sem incluir a roda. As peças originais, que já vêm pintadas, saem mais em conta. Olha, eu sempre falei que vale muito a pena. Mesmo se você deixar a parte estética para segundo plano, mas se preocupar em deixar a parte ciclística em ordem, segurança, pneu, freio, suspensão, você vai ter um veículo para andar sem dor de cabeça. O motor V8 é o que movimenta esses três esportivos aqui, mas com propostas bem diferentes. Olha só, aqui um conversível aspirado, um SUV turbo e um sedã biturbo, e isso muda tudo. Os motores V8 perderam espaço por causa do consumo. Os que resistem esbanjam cada vez mais potência. Primeira marcha, pé esquerdo no freio, pau no acelerador. Caraca, moleque! Você sabe que aqui nós estamos falando de 510 cavalos, um motor V8, e esse é o biturbo. V8 é garantia de ronco forte. O ronco dele ali na casa dos 5.000 RPM é muito forte. Olha. Que isso, cara? O Porsche Cayenne tem essa versão V8 de 550 cavalos. Em relação ao V6, o tempo no 0 a 100 por hora revela essa paixão pelos números e a afinidade do V8 com o alto desempenho. Esse SUV, nessa versão V8, é tão braba que, para você ter uma ideia, é o primeiro que eles mudam a largura do pneu dianteiro comparado com a traseira. Tá vendo aqui como é largo? A traseira é bem maior. A suspensão, que é adaptativa, você fecha a aleta para ganhar em aerodinâmica e levanta, né, o aerofólio traseiro ali para poder também dar mais sustentação da traseira no chão do carro. O V8 é único quando o assunto é levantar o capô e arrancar um suspiro de quem olha. Você tem um motor onde o pistão trabalha aqui, ó, na vertical. Tem também aqueles que trabalham na horizontal. E esse aqui fica no meio do caminho. Ele fica num V. E esse é um V8. Um único eixo aqui trabalha esses 8 cilindros, né? A gente vai conseguir ver essa mágica da combustão acontecendo de verdade. É um processo bem simples, né? Comprime o aerocombustível, uma centelha e acontece uma combustão. O pessoal fica até arrepiado, assim, o barulho do motor e isso acontecendo assim, o pessoal fica assim, estatelado, parado. O motor usado para treinamentos é esse Ford Flathead de 1932. Mesmos princípios, mas um produto bem diferente se comparado aos atuais. O sistema de injeção foi uma grande revolução. Depois o sistema evoluiu para sistema de injeção direta. O comando de válvula saiu do meio do bloco, foi para o cabeçote, o sistema DOHC, né, duplo comando com multiválvula. Isso faz com que o motor atinja potências e uma eficiência muito grande, né? E também o desenvolvimento de combustível, né? Esses dois Camaros mostram o caminho dessa evolução. Primeira e a última geração de um clássico V8. Aqui, praticamente, a potência dobrou. Mas olha como alguns elementos continuam presentes, né? Um spoiler traseiro aqui para dar mais aderência no eixo traseiro. Mas se tem algo que não mudou, é a temperatura aqui debaixo do capô. Por isso, eles mantêm aqui a grade para resfriar aqui dentro.
Bora fazer a temperatura subir na pista? Tem aí o modo de aquecimento dos pneus, né? Que é o famoso burnout. Aí você tira o pé do freio e dispara a máquina. Os primeiros, eles tinham pistão de ferro fundido. Chegava a pesar 2,6 kg cada pistão. Quando ele evoluiu para o alumínio, ele teve uma redução de peso aí de 90%. Então, assim, o peso influi muito no funcionamento do motor, né? Principalmente os itens móveis. Outros V8 endiabrados. O motor central do Corvette 2021. E os que disparam nos novos Dodge Charger e Challenger. Nesses modelos, a leveza da fibra de carbono é essencial na performance. E sempre tem outros detalhes. O centro de gravidade mais baixo e dá uma olhada aqui. Freio a disco ventilado nas 4 rodas, né? E para quem dirige, informação nunca é demais. Com um gráfico que mostra o quanto a roda está esterçada, então quando você acelera, e o quanto você freia, e o comportamento dinâmico dele lá. Isso é bacana porque você acaba tendo uma ideia, como uma telemetria, né, do comportamento do carro. Apesar do V8 equipar hoje vários tipos de carrocerias, é inevitável associar esses motores aos muscle cars. Aí, tradição é tradição, né? Enquanto você no atual tem controle de tração, estabilidade, o controle aqui é o juízo do piloto, do motorista. No próximo bloco do Auto Esporte, franquias para o setor automotivo. Uma vantagem dessas franquias baratas é que o empreendedor não precisa ter um estabelecimento para trabalhar. Franquias automotivas são opção de trabalho para quem quer se reinventar. E o atendimento a domicílio abriu várias oportunidades. Do martelinho de ouro à lavagem a seco. E tem outras opções com baixo investimento. Para dar a largada no negócio, são menos de R$10 mil. Dá para abrir franquia de todos os tamanhos, como uma loja grande como essa, por exemplo. Pode ser uma loja pequena, olha, que só cabe um carro, como um box mais barata. Mas a bola da vez é o franqueado microempreendedor. O Reni investiu R$4 mil. O serviço de lavagem a seco, além de economizar água, entrou para o pacote de estética automotiva. É uma limpeza delicada. Hoje a sua renda é maior? Hoje minha renda dobrou. Dobrou? Dobrou. Tá, quantos carros você faz por dia? Em média, 7 carros por dia. Vamos fazer as contas? 5 lavagens por dia a R$40. E trabalhando 6 dias por semana, ele fatura, em média, por mês, R$4.800. Os serviços de enceramento e higienização são pagos à parte e jogam essa média para cima. A gente tem a menor franquia, que é a micro franquia, né? Ele vai ter uma rentabilidade líquida aí na casa de uns 70% disso, né? Uns R$3 mil, pagando os produtos, os impostos, os acessórios. Quando o negócio está andando, você tem dentro da franquia 2 taxas básicas. Os royalties, eles vão pagar a tua presença na rede. Você ter o desenvolvimento de novos produtos que a franqueadora vai fazer, novos treinamentos. E a outra taxa é o fundo de propaganda e marketing, que geralmente cada franqueado paga uma partezinha e a franqueadora consegue fazer as campanhas nacionais. Uma vantagem dessas franquias baratas é que o empreendedor não precisa ter um estabelecimento para trabalhar. O serviço pode ser feito em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, o condomínio permite. Logo, o atendimento é aqui na garagem mesmo. A economia sem as despesas de aluguel de ponto pesaram na decisão da Mariana. Investiu R$7 mil e se especializou na restauração de faróis.
e bem na linha de se reinventar. Por que você foi atrás de uma franquia se você já tem o seu negócio próprio, você já tem essa oficina? Devido à pandemia, a gente viu muitos setores fechando, teve uma queda aí, porque o pessoal não estava usando o carro, né? E a gente visou alguma coisa nova, né? Alguma coisa que não tinha no mercado. 20 minutos e um farol tá restaurado. Olha a diferença em relação ao outro. Essa aparência opaca é fruto do desgaste com o sol, chuva e, acredite, até a decomposição de insetos secos ajuda a criar uma película de sujeira que prejudica a iluminação dos faróis ao dirigir à noite. Conjunto ótico com cara de novo significa cliente satisfeita. Procurei uma franquia pela segurança mesmo, né? Se me der algum tipo de problema, eu tenho para quem recorrer. E poder ter o serviço em casa. Melhor ainda. Foi a melhor parte essa. A franquia facilita a vida do empreendedor porque a marca facilita o relacionamento com o cliente. Aqui em São Paulo, o serviço de martelinho é bastante oferecido. Por que escolher de uma franquia? Pela garantia de serviço, pela padronização de serviço. Aí, com esse raciocínio, o Samuel veio atrás de treinamento. Eu moro lá em Barra de Santa Rosa, interior da Paraíba, e eu cheguei lá que o povo gosta muito de zelar pelos seus carros. E lá não tem um trabalho desse, como o martelinho. Eu creio que serei o primeiro na região. O investimento fica na casa dos R$4.000, entre o treinamento e o material de trabalho. Nesse caso, o martelinho é oferecido numa oficina, mas poderia ser a domicílio também. Sobre fazer muito barulho, olha só, algumas técnicas, como a da cola quente, fazem pouco ruído. E mesmo quando usam o martelinho, é um trabalho tão na base da delicadeza e paciência que nem incomoda a vizinhança. Os pedidos para conserto vão desde os ovinhos, que são os amassadinhos nas laterais, ao afundamento de lata. E claro, precisa de ferramentas específicas como o martelinho e os calços. Esse modelo de negócio, por ter uma rotina flexível, exige foco e organização. É recomendado também só investir uma parte do dinheiro, porque num momento difícil como esse da pandemia, tem que ter uma reserva financeira. E além disso, é bom tomar alguns cuidados na hora de escolher a franquia. Ele pode ser um excelente mecânico e adorar carros, mas será que ele gosta, por exemplo, de trabalhar nos fins de semana? Será que ele gosta de fazer a parte de marketing que aquela marca exige que ele faça? Ele tem que entender como é o dia a dia daquele franqueado e conversar com os outros franqueados da rede é fundamental. E se os objetivos encaixarem, bom poder contar com contratos de baixo custo para poder. Bom domingo para você e uma ótima semana. Tchau!